E se tudo o que você aprendeu sobre anjos estiver incompleto? E se existirem seres celestiais tão poderosos que uma única decisão deles mudou o destino de toda a humanidade? Essa não é uma pergunta filosófica. Essa é uma pergunta bíblica. E a resposta está escondida em textos que a maioria das pessoas nunca leu. Gênesis 6, versículo 4, nos diz que havia gigantes na terra naqueles dias. E essa única frase abre uma porta para uma das histórias mais perturbadoras de toda a Escritura. A maioria das pessoas assume que os anjos são apenas mensageiros bondosos com asas brancas. Mas os textos antigos revelam algo muito diferente. Revelam seres de poder imenso, criados com um propósito específico, que fizeram escolhas que trouxeram consequências eternas. Nesta história, vamos percorrer 3 caminhos. Primeiro, vamos entender quem eram os vigilantes e por que Deus os criou. Depois, vamos seguir cada passo da sua queda, desde o primeiro olhar de desejo até o pacto que selou o destino deles. E por fim, vamos ver o que aconteceu com o mundo por causa dessas escolhas, e como um único homem justo se tornou a ponte entre a destruição e a esperança. E quando entendermos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Muito antes de Adão abrir os olhos pela primeira vez, o céu já era um lugar de ordem e propósito. Deus, o Altíssimo, não governava sozinho no sentido de estar isolado. Ao seu redor existiam seres criados para funções específicas. Alguns louvavam, outros serviam como mensageiros, e um grupo especial recebeu uma tarefa diferente de todas as outras. Eles foram chamados de vigilantes. A palavra em si já carrega o peso da missão: vigiar, observar, proteger. O livro de Enoque, um texto antigo preservado pela tradição etíope e citado na própria Epístola de Judas, nos dá detalhes que o Gênesis apenas sugere. Segundo esse relato, os vigilantes eram 200 seres celestiais designados para observar a criação de Deus na terra. Eles não tinham corpos como os humanos. Eles existiam numa dimensão diferente, mas podiam ver tudo o que acontecia abaixo. A terra naquele tempo era jovem. Os filhos de Adão se multiplicavam, famílias cresciam, comunidades se formavam. E os vigilantes observavam tudo isso do alto, cumprindo sua função com fidelidade. Cada nascimento, cada colheita, cada oração, cada conflito entre irmãos. Nada escapava aos olhos desses guardiões celestiais. Havia uma hierarquia entre eles. Samiassa era considerado o líder, um ser de autoridade reconhecida entre os 200. Abaixo dele estavam outros nomes que os textos preservam: Azazel, Araquiel, Baraquiel, Cocabiel, cada um com atributos e conhecimentos específicos. Juntos, formavam uma espécie de conselho celestial dedicado a uma única tarefa: observar a humanidade e reportar ao Altíssimo. É importante entender o que isso significava. Os vigilantes não eram servos forçados. Eles tinham vontade própria, tinham a capacidade de escolher. E por um longo tempo, escolheram a obediência. Escolheram cumprir o dever que lhes foi dado. E nessa escolha havia glória, havia paz, havia propósito. Mas aqui está o detalhe que muitos esquecem. A capacidade de escolher o bem é exatamente a mesma capacidade de escolher o mal. Quando Deus criou seres com vontade própria, Ele criou seres que poderiam, um dia, usar essa vontade contra o propósito original. Essa possibilidade sempre existiu, e ela estava dormindo silenciosamente no coração de cada vigilante. Naqueles primeiros dias, porém, tudo funcionava como deveria. A ordem celestial se mantinha. Os vigilantes cumpriam seu papel com dedicação e honra, e a humanidade, sem saber que era observada por olhos tão poderosos,
seguia seu caminho na terra. Plantavam, construíam, amavam, sofriam, e cada momento era registrado pelos guardiões do céu. Os estudiosos debatem até hoje por que Deus escolheu designar observadores para a humanidade. Alguns acreditam que era um ato de cuidado, como um pai que coloca alguém para vigiar os filhos. Outros sugerem que os vigilantes eram uma camada de proteção espiritual, uma barreira entre a humanidade e forças que ela ainda não podia compreender. Seja qual for a razão, o propósito era claro. A humanidade era importante o suficiente para ser vigiada. E essa importância é exatamente o que torna a próxima parte da história tão devastadora. Porque quando os vigilantes começaram a olhar para a humanidade com outros olhos, tudo mudou. Não foi um evento dramático. Não houve um trovão no céu. Foi algo muito mais sutil. Um pensamento, um desejo, uma curiosidade que não deveria existir. E foi assim que a queda mais silenciosa da história começou. Se inscreva no canal para continuar acompanhando as revelações mais profundas das Escrituras. Essa história está apenas no início, e o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende o relato bíblico. Mas antes de avançarmos para o momento em que o desejo tomou forma, precisamos entender uma coisa. Os vigilantes não eram fracos. Não eram seres de pouca importância. Eles eram poderosos. E foi exatamente esse poder que tornou a sua queda tão catastrófica. Um anjo comum desobedecendo já seria grave. Mas 200 seres de alto escalão celestial abandonando seu posto ao mesmo tempo? Isso foi um terremoto no próprio tecido da criação. E esse terremoto começou com um simples olhar para baixo. Capítulo 2. As sementes da tentação. O desejo não nasce de repente. Ele cresce, lentamente, como uma raiz que se espalha debaixo da terra antes de qualquer folha aparecer na superfície. E foi exatamente assim que aconteceu com os vigilantes. O primeiro sinal da queda não foi um ato de rebelião. Foi um olhar que durou um pouco mais do que deveria. Os textos antigos nos dizem que os vigilantes começaram a observar as filhas dos homens. E o que antes era uma observação neutra, ou parte da sua missão, se transformou em algo diferente. Eles começaram a notar a beleza, a graça dos movimentos, a forma como as mulheres cuidavam de seus filhos, cantavam ao entardecer, riam com suas companheiras. E nessa observação prolongada, algo se acendeu dentro deles que não deveria ter sido aceso. Samyasa foi o primeiro a reconhecer o que estava acontecendo. Não foi o primeiro a sentir, provavelmente, mas foi o primeiro a nomear, a admitir para si mesmo que aquilo que sentia não era parte da sua missão. Era outra coisa, era desejo. E o desejo, uma vez nomeado, ganha força. É aqui que muitas pessoas cometem um erro de interpretação. Elas pensam que a tentação dos vigilantes foi algo repentino, um momento de fraqueza. Mas os textos sugerem o contrário. Foi um processo gradual. Dia após dia, observação após observação. O limite entre dever e desejo foi se apagando. E cada vez que um vigilante olhava para as filhas dos homens com admiração, em vez de neutralidade, a linha ficava mais fina. Pense nisso por um momento. Esses seres tinham acesso ao próprio trono de Deus. Conheciam a glória celestial em primeira mão. E mesmo assim, algo na criação terrena os atraiu com uma força que eles não conseguiram resistir. O que isso nos diz sobre a natureza do desejo? Diz que o desejo não respeita posição, não respeita poder, não respeita conhecimento. O desejo encontra uma brecha em qualquer coração que tenha vontade própria. Curta este vídeo se essa verdade te fez pensar de forma diferente sobre as tentações que todos nós enfrentamos. Os escritos de Enoque,
descrevem esse período como um tempo de inquietação entre os vigilantes. Eles não estavam mais em paz. A missão que antes trazia satisfação agora parecia incompleta. Cada vez que voltavam os olhos para a humanidade, sentiam algo que os puxava para baixo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se a terra exercesse sobre eles uma gravidade que o céu não possuía. E aqui está um detalhe que os estudiosos frequentemente destacam. Os vigilantes não perderam a capacidade de raciocinar. Eles sabiam que o que sentiam era proibido. Sabiam que agir sobre esse desejo traria consequências. Samyasa, em particular, demonstrava consciência total do que estava em jogo. Ele não era ignorante, era dividido. E a divisão interna é, talvez, o estágio mais perigoso da tentação. Porque quando alguém sabe que algo é errado, e mesmo assim continua pensando nisso, o pensamento já começou a se transformar em plano. A tradição hebraica nos ensina que o pecado começa nos olhos, passa para o coração e termina nas mãos. Os vigilantes estavam na segunda fase. O desejo já tinha saído dos olhos e se instalado no coração. E a cada dia que passava sem ação, sem decisão, a pressão interna crescia. O silêncio entre eles era pesado. Cada um sabia o que o outro sentia, mas ninguém falava abertamente. Até que alguém falou. A Escritura nos revela que há um momento em que o pensamento secreto se torna palavra falada. E quando isso acontece, não há como voltar atrás facilmente. O pensamento é privado. A palavra é pública. E quando Samyasa finalmente expressou o que sentia aos outros vigilantes, ele transformou um desejo individual em um movimento coletivo. Compartilhe este vídeo com alguém que estuda as Escrituras. Essa revelação muda a forma como entendemos a natureza da tentação e da escolha. Mas não foi apenas Samyasa. Os relatos antigos indicam que entre os 200 havia diferentes níveis de resistência. Alguns sentiram o desejo com mais intensidade. Outros tentaram lutar contra ele internamente. E outros ainda observavam sem sentir tanto, mas foram arrastados pela pressão do grupo quando a conversa começou. Isso nos mostra algo fundamental sobre como a tentação funciona em comunidade. Uma pessoa forte o suficiente para resistir sozinha pode cair quando cercada por vozes que normalizam o desejo. E era exatamente isso que estava acontecendo. O que antes era um pensamento proibido estava se tornando, lentamente, um tema de conversa. E conversa, quando repetida o suficiente, começa a parecer razoável. O que era impensável ontem se torna debatível hoje. E o que é debatível hoje se torna aceitável amanhã. Essa é a progressão natural da tentação quando não é cortada pela raiz. Os vigilantes estavam caminhando por esse caminho sem freio. E o próximo passo seria o mais decisivo de todos. Não seria mais conversa em sussurros. Não seria mais olhares desviados. O próximo passo seria uma reunião formal, um encontro deliberado, uma decisão coletiva que mudaria para sempre a história da humanidade e do céu. E essa reunião aconteceu no topo de uma montanha. Comente abaixo o que você acha sobre a natureza do desejo e da tentação segundo os textos antigos. Sua interpretação pode iluminar este debate para outros que buscam entender essas verdades. Mas aqui está o que verdadeiramente perturba os estudiosos até hoje. Os vigilantes tinham todas as razões para não prosseguir. Tinham conhecimento. Tinham acesso direto à vontade de Deus. Tinham exemplos de obediência ao seu redor. E mesmo assim, escolheram avançar na direção errada. Isso nos ensina que o conhecimento sozinho não protege ninguém da tentação. O conhecimento precisa estar acompanhado de submissão. Sem submissão,
o conhecimento se torna apenas a ferramenta que justifica a desobediência. E os vigilantes estavam prestes a usar todo o seu conhecimento celestial para justificar a maior desobediência que o mundo já testemunhou. Capítulo 3. O Pacto no Monte Hermon. Existe um lugar que a tradição antiga marca como o cenário de uma das decisões mais terríveis da história espiritual. O Monte Hermon, uma montanha que se ergue na fronteira entre o que hoje é o Líbano e a Síria. Um lugar alto e coberto de neve, visível de grandes distâncias. E foi no topo dessa montanha que os vigilantes se reuniram para selar o seu destino. Enoque, capítulo 6, descreve essa cena com uma clareza que arrepia. Os 200 vigilantes não se encontraram por acaso. Não foi uma conversa casual que saiu do controle. Foi uma reunião planejada, organizada, com um propósito definido. Eles subiram a montanha, sabendo exatamente o que iriam discutir. E essa intencionalidade é o que transforma o momento de tentação em ato de rebelião. Sammiassa liderou o encontro. Mas os textos revelam algo interessante sobre a sua postura naquele momento. Ele não estava confiante. Ele estava com medo. Sammiassa sabia melhor do que ninguém o peso do que estavam prestes a fazer. Ele conhecia as consequências. E por isso, antes de propor qualquer coisa, ele fez algo que revela o tamanho do seu conflito interno. Ele disse aos outros que temia ser o único a carregar a culpa. Pense na ironia dessa cena. O líder de um grupo de seres celestiais, prestes a desafiar o Criador do Universo, está preocupado em não ficar sozinho na punição. Isso nos mostra que Sammiassa não era um rebelde convicto. Era um ser dividido que buscava a segurança do grupo para justificar a sua escolha. E essa dinâmica de grupo é algo que vemos repetido ao longo de toda a história humana. Quando a responsabilidade é dividida, a culpa parece menor. Quando todos fazem junto, ninguém se sente o verdadeiro culpado. Foi então que Azazel propôs algo que mudou tudo: um pacto. Um juramento formal entre todos os 200. Não seria mais uma conversa aberta, onde cada um poderia desistir quando quisesse. Mas seria um compromisso selado, uma promessa irrevogável. E ao propor esse pacto, Azazel transformou um grupo de seres indecisos em uma aliança comprometida com a desobediência. Se inscreva no canal agora. O que vem a seguir nesta história vai te deixar sem palavras. A queda dos vigilantes ainda não atingiu o seu ponto mais sombrio. O juramento foi feito. Os 200 vigilantes, de pé no topo do Monte Hermon, juraram uns aos outros que desceriam juntos, que tomariam esposas entre as filhas dos homens, que nenhum deles recuaria, e que compartilhariam igualmente as consequências, fossem quais fossem. Esse momento é descrito nos textos antigos com uma solenidade que contrasta com o horror do que estavam decidindo. Era um ritual sagrado virado do avesso, uma aliança celestial corrompida em pacto de rebelião. Os estudiosos observam que o Monte Hermon se tornou, a partir desse evento, um lugar simbolicamente marcado na tradição bíblica. A palavra Hermon tem raiz em Heren, que em hebraico está ligada ao conceito de algo consagrado ou proibido. Um lugar que foi separado, mas neste caso, separado pelo ato de desobediência mais ousado que os céus já presenciaram. Depois do juramento, houve um momento de silêncio nos textos, como se os próprios registros antigos reconhecessem a gravidade do que acabou de acontecer. Os vigilantes fizeram sua escolha. E a partir daquele instante, não eram mais guardiões. Eram rebeldes. Não eram mais observadores fiéis. Eram transgressores decididos. A identidade deles mudou no topo daquela montanha, e essa mudança seria permanente.
Mas o que os textos também nos mostram é que nem todos os vigilantes tinham a mesma motivação. Alguns foram movidos pelo desejo pelas filhas dos homens. Outros, como Azazel, pareciam ter uma motivação diferente. Azazel era um ser de conhecimento profundo. Ele dominava segredos sobre metalurgia, armas, cosméticos e até astrologia. E a sua vontade de descer não era apenas sobre desejo físico, era sobre poder, sobre influência, sobre ensinar à humanidade coisas que ela não estava preparada para receber. Essa distinção é crucial para entender o que veio depois, porque as consequências da queda dos vigilantes não foram apenas biológicas, com o nascimento dos nefilins. Foram também culturais, tecnológicas e espirituais. E muito disso veio diretamente dos conhecimentos que Azazel e outros planejaram compartilhar com a humanidade. Curta se essa revelação te surpreendeu. A maioria das pessoas não sabe que a queda dos vigilantes envolveu muito mais do que desejo. Envolveu um plano para transformar a civilização humana. Mas voltando ao Monte Hermon, quando o juramento terminou, os vigilantes desceram, não como meteoros caindo do céu, não como relâmpagos cruzando as nuvens. A descida deles foi silenciosa, calculada. Eles deixaram o seu posto celestial e entraram no mundo dos homens como sombras que cruzam uma porta entre dimensões. O céu não trovejou. Os anjos fiéis não formaram um exército para impedi-los naquele instante. Deus permitiu que a escolha se completasse. E essa permissão divina é um dos maiores mistérios dessa narrativa. Por que Deus não os impediu? Por que não fechou a porta antes que eles cruzassem? Os teólogos debatem isso há séculos. Alguns dizem que a liberdade de escolha é tão fundamental para Deus que ele permite até os seus anjos errarem. Outros sugerem que Deus já sabia que essa queda serviria a um propósito maior dentro do plano da redenção. Seja qual for a resposta, o fato permanece. Os vigilantes desceram, e o mundo nunca mais seria o mesmo. O próximo capítulo revela o que aconteceu quando esses seres de poder imenso começaram a caminhar entre os seres humanos. E o que eles trouxeram consigo não foi apenas desejo. Foi conhecimento proibido que acelerou a civilização humana em direções que ninguém poderia prever. Capítulo 4. O conhecimento proibido. Quando os vigilantes chegaram à Terra, eles não vieram de mãos vazias. Trouxeram consigo algo muito mais perigoso do que a sua presença física. Trouxeram conhecimento. Segredos que pertenciam à esfera celestial e que nunca foram destinados aos seres humanos. E foi esse conhecimento que transformou o mundo antigo de maneiras que a maioria das pessoas nem imagina. Enoque, capítulo 8, nos dá uma lista detalhada do que cada vigilante ensinou à humanidade. E essa lista é perturbadora não pela sua extensão, mas pela profundidade das suas implicações. Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e couraças. Ensinou-lhes a trabalhar com metais que eles ainda não tinham descoberto por conta própria. Numa era em que a humanidade ainda vivia de forma relativamente simples, Azazel introduziu a arte da guerra em escala industrial. Mas não parou por aí. Azazel também ensinou as mulheres a usar cosméticos, tintas e ornamentos. Ensinou a arte do embelezamento e da sedução. Isso pode parecer inofensivo à primeira vista, mas os textos antigos tratam essa transmissão de conhecimento como uma forma de corrupção. Não porque a beleza seja má, mas porque esse conhecimento veio acompanhado de uma intenção de distorcer a ordem natural das relações humanas. Compartilhe este vídeo com pessoas que buscam entender os textos antigos além da superfície. Essa informação não é ensinada na maioria dos estudos bíblicos tradicionais. Araquiel revelou os sinais da terra.
ensinou a humanidade a ler os movimentos das estrelas e a interpretar sinais celestiais. Cocabiel ensinou as constelações. Baraquiel ensinou a astrologia. Azaradel ensinou os movimentos da lua. Cada vigilante contribuiu com uma peça diferente do quebra-cabeça. E juntas, essas peças formaram um sistema de conhecimento que acelerou a civilização humana de maneira artificial. A palavra-chave aqui é artificial. A humanidade estava destinada a crescer, aprender e se desenvolver ao longo do tempo. Esse era o plano original. Mas os vigilantes atropelaram esse processo. Entregaram à humanidade ferramentas e conhecimentos para os quais ela ainda não estava preparada moralmente. É como dar uma arma carregada a uma criança. A criança pode até aprender a usar a arma, mas não tem a maturidade para entender quando não deve usá-la. E foi exatamente isso que aconteceu. O conhecimento da metalurgia levou à fabricação de armas. As armas levaram a conflitos. Os conflitos levaram a guerras. As guerras levaram ao derramamento de sangue em uma escala que a Terra nunca tinha visto. O que começou como ensinamento se transformou em destruição. O que foi apresentado como presente se revelou como maldição. Os estudiosos do texto de Enoque observam um padrão interessante aqui. Cada conhecimento transmitido pelos vigilantes tinha um lado luminoso e um lado sombrio. A metalurgia poderia ter sido usada para criar ferramentas agrícolas, mas foi usada para forjar espadas. A astrologia poderia ter sido usada para marcar estações de plantio, mas foi usada para práticas de adivinhação. O conhecimento em si não era necessariamente mau, mas nas mãos de uma humanidade corrompida pela influência dos vigilantes, todo conhecimento se tornou uma ferramenta de poder e opressão. Comente abaixo qual desses conhecimentos proibidos você acha que causou mais impacto na humanidade antiga. Sua perspectiva enriquece este debate. Há outro aspecto dessa transmissão de conhecimento que merece atenção. Os textos indicam que os vigilantes também ensinaram encantamentos e práticas de magia. A raiz das feitiçarias, segundo o relato de Enoque, remonta diretamente a esse período. O que hoje chamamos de ocultismo tem, segundo essa tradição, a sua origem nos ensinamentos dos vigilantes à humanidade antiga. Isso coloca uma perspectiva completamente diferente sobre a proibição de feitiçaria que aparece repetidamente na Bíblia. Quando Deuteronômio 18 proíbe a prática de adivinhação e feitiçaria, não está apenas estabelecendo uma regra moral abstrata. Está respondendo diretamente a um evento histórico. Está tentando desfazer os efeitos de um conhecimento que nunca deveria ter sido dado aos seres humanos. Enquanto tudo isso acontecia no plano do conhecimento e da cultura, outro processo estava em andamento. Um processo biológico que produziria os seres mais temidos e misteriosos de toda a narrativa bíblica. Porque os vigilantes não apenas ensinaram à humanidade, eles se uniram às filhas dos homens. E dessa união nasceu algo que não era totalmente humano, nem totalmente celestial. Algo que a Terra não estava preparada para sustentar. Os textos antigos descrevem o momento em que as primeiras crianças nasceram dessas uniões com uma linguagem que transmite tanto admiração quanto horror. As mulheres conceberam, e o que saiu dos seus ventres não era como nenhum filho que a terra já tinha visto. Eram seres de tamanho descomunal, apetite insaciável e força sobre-humana. Eram os Nefilins. Mas antes de falarmos sobre o que os Nefilins fizeram com o mundo, é preciso entender o que eles eram. Porque a natureza dos Nefilins é a chave para compreender por que Deus tomou a decisão mais radical da história sagrada. Uma decisão que envolveria água, destruição e um novo começo. E essa decisão
está mais próxima do que qualquer um naquela época imaginava. Capítulo 5. O nascimento dos Nefilins. A natureza dos Nefilins é um dos temas mais debatidos entre estudiosos bíblicos, teólogos e historiadores. O que exatamente eram esses seres? Gênesis 6, versículo 4, os chama de gigantes. O texto hebraico usa a palavra Nefilim, que vem da raiz nafal, que significa cair. Eles eram, literalmente, os caídos, ou os filhos dos caídos, seres que nasceram da união entre os vigilantes celestiais e as mulheres humanas. O livro de Enoque vai muito além do que o Gênesis nos conta. Segundo esse relato, os Nefilins não eram apenas grandes em tamanho. Eles eram desproporcionais em tudo. Sua altura era descomunal. Seu apetite era insaciável. Sua força era sobre-humana. E sua natureza era fundamentalmente instável, porque carregavam dentro de si duas essências que nunca foram feitas para coexistir: a essência celestial dos pais e a essência terrena das mães. As mulheres que geraram os Nefilins enfrentaram gestações diferentes de qualquer experiência humana normal. Os textos antigos sugerem que essas crianças cresciam com uma rapidez que assustava, que desde o ventre já demonstravam uma força que não correspondia ao seu desenvolvimento. E quando nasciam, o mundo ao redor percebia imediatamente que algo estava errado. Essas crianças não eram como as outras. Havia algo nelas que perturbava a ordem natural. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que os Nefilins fizeram com a humanidade é uma das partes mais chocantes de toda a narrativa bíblica. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Nos primeiros anos, os Nefilins cresceram entre os seres humanos, e enquanto eram jovens, ainda havia alguma tolerância. Afinal, eram filhos. Tinham mães humanas que os amavam. Mas à medida que cresciam, o desequilíbrio da sua natureza se tornava cada vez mais evidente. Comiam mais do que qualquer família poderia sustentar. Sua força intimidava os que estavam ao redor. E a mistura de inteligência celestial com impulsos terrenos criava seres que não tinham limites internos. Os estudiosos que analisam o texto de Enoque notam que o problema dos Nefilins não era apenas físico, era espiritual. Eles não pertenciam completamente a nenhum mundo. Não eram anjos, não eram humanos. Eram algo entre os dois. E essa condição de não pertencimento criou neles uma angústia existencial que se manifestava em violência, excesso e dominação. É importante parar aqui e refletir sobre o que isso significa. Deus criou a humanidade com um propósito. Criou os anjos com outro propósito. E havia uma separação clara entre as duas naturezas. Os vigilantes violaram essa separação. E o resultado foi uma nova categoria de seres que não tinha lugar no plano original da criação. Os Nefilins eram, em essência, um erro cósmico provocado pela desobediência dos vigilantes. Curta este vídeo se essa perspectiva te abriu os olhos para algo que você nunca tinha considerado antes. A história dos Nefilins é muito mais profunda do que a maioria das pessoas imagina. E à medida que os Nefilins se multiplicavam, o impacto sobre a Terra se tornava mais severo. Eles consumiam recursos em uma velocidade que a Terra não conseguia repor. As colheitas não eram suficientes. Os rebanhos diminuíam. As comunidades humanas que antes viviam em relativa paz começaram a sentir a pressão de ter entre elas seres que exigiam cada vez mais e devolviam cada vez menos. Os textos antigos descrevem um cenário gradual de deterioração. Não foi de um dia para o outro. Foi um processo lento, mas implacável. Os Nefilins tomavam o que queriam, intimidavam os que resistiam. E quando a comida da terra não era mais suficiente, eles passaram a buscar outras fontes de sustento.
fontes que os textos descrevem com uma linguagem que deixa pouco espaço para a imaginação. Enoque nos diz que os nefilins começaram a consumir animais de forma descontrolada. Depois, quando os animais não bastaram, eles se voltaram contra os próprios seres humanos. E, finalmente, num nível de degeneração que parece quase impossível de conceber, eles passaram a consumir uns aos outros. Essa escalada de violência e consumo é descrita nos textos como uma espiral sem fundo. Cada nível de destruição levava a um nível ainda mais profundo. Compartilhe esta história com pessoas que buscam entender o que realmente aconteceu nos dias antes do dilúvio. Os textos antigos contam muito mais do que a maioria de nós aprendeu na escola dominical. E enquanto os nefilins devastavam a terra, os vigilantes observavam. Mas agora já não observavam como guardiões, observavam como pais. E a dor de ver as consequências das suas escolhas se manifestando diante dos seus olhos era, segundo os textos, uma agonia diferente de qualquer punição que Deus pudesse impor. Eles mesmos tinham criado a destruição que agora consumia o mundo. A terra clamava, e o clamor não era metafórico. Enoque descreve o sangue dos inocentes gritando desde o chão. As almas dos que foram mortos pelos nefilins subiam até os portões do céu pedindo justiça. E esse clamor chegou aos ouvidos dos arcanjos. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel ouviram e levaram o clamor ao trono do Altíssimo. A resposta de Deus não tardaria. Mas essa resposta não seria simples. Não seria uma punição isolada contra os nefilins. Seria algo muito maior. Algo que redefiniria a face da terra e apagaria quase toda a vida existente. Algo que começaria com um homem justo, uma arca de madeira e uma promessa divina. Capítulo 6. O reinado do terror. A terra naquele tempo se tornou um lugar que nem o mais sombrio pesadelo poderia descrever. Os nefilins já não eram apenas uma anomalia. Tinham se tornado os governantes de fato de um mundo que não os pediu e não os suportava. Sua força era absoluta. Nenhum grupo humano tinha poder para enfrentá-los. E os vigilantes, que poderiam ter intervindo, já tinham perdido qualquer autoridade moral para fazê-lo. A criação inteira gemia debaixo do peso de uma ordem corrompida. Os textos de Enoque pintam um quadro detalhado dessa era de terror. Os nefilins estabeleceram domínio sobre territórios inteiros, exigiam tributos dos seres humanos, tomavam o que queriam sem pedir permissão. As comunidades humanas viviam em medo constante. As mães escondiam seus filhos. Os homens trabalhavam dia e noite para produzir comida que seria tomada antes mesmo de ser colhida. A terra tinha se transformado em uma prisão a céu aberto. E a violência não tinha limites. Os nefilins não matavam apenas por necessidade. Matavam por prazer. A tradição antiga fala de sangue derramado sem motivo, de crueldades praticadas como entretenimento, de uma desumanização completa das vítimas. Os seres humanos, que tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus, estavam sendo tratados como objetos descartáveis por criaturas que nunca deveriam ter existido. Se inscreva para mais revelações bíblicas profundas. Cada episódio deste canal revela camadas da Escritura que você não vai encontrar em outro lugar. Enquanto os nefilins destruíam a terra fisicamente, os ensinamentos dos vigilantes destruíam a humanidade moralmente. O conhecimento que Azazel e os outros transmitiram não foi esquecido. Pelo contrário, foi amplificado. Os seres humanos que aprenderam a forjar armas ensinaram outros. Os que aprenderam feitiçaria espalharam suas práticas. A corrupção se multiplicava em duas frentes simultâneas. A frente física, dominada pelos nefilins, e a frente espiritual, alimentada pelo conhecimento proibido dos vigilantes.
Gênesis 6, versículo 5, descreve o resultado dessa dupla corrupção com palavras que são, talvez, as mais tristes de toda a Bíblia. Diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Leia essa frase de novo. Toda a imaginação, só má, continuamente. Não era um problema parcial, era uma corrupção total, completa, sem exceção. E o versículo seguinte é ainda mais impactante. Diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso o entristeceu no seu coração. O Deus que criou o universo com uma palavra sentiu tristeza. O Criador que formou Adão com as próprias mãos sentiu arrependimento. Não porque ele tivesse errado, mas porque a liberdade que ele deu às suas criaturas foi usada para criar um mundo que já não refletia o seu propósito. Curta se essa passagem te emocionou. A dor de Deus diante da destruição da sua criação é uma das verdades mais poderosas e menos discutidas de toda a Escritura. Os arcanjos, que tinham ouvido o clamor da terra, apresentaram a situação ao Altíssimo. Miguel relatou a devastação causada pelos nefilins. Rafael descreveu o sofrimento dos inocentes. Gabriel apontou a corrupção espalhada pelos ensinamentos proibidos. E Uriel trouxe o testemunho dos que morreram. O trono de Deus recebeu o relatório completo, e a decisão estava próxima. Mas antes da decisão final, os textos nos revelam que Deus tomou uma série de medidas preliminares. Primeiro, enviou uma mensagem a Noé, porque em meio a toda aquela corrupção, havia um homem que não tinha sido contaminado. Um homem que andava com Deus, como diz Gênesis 6, versículo 9. Noé era justo. Não perfeito, mas justo. Ele manteve a sua fidelidade quando todo o mundo ao redor tinha perdido a direção. A escolha de Noé não foi aleatória. Deus não procurou o mais forte, o mais inteligente ou o mais influente. Procurou o mais fiel. E essa distinção é fundamental para entender como Deus opera. Ele não trabalha com métricas humanas de sucesso. Trabalha com métricas de coração. E o coração de Noé era o único que ainda batia em sintonia com o propósito divino. Mas o que Deus pediu a Noé era algo que desafiava toda a lógica: construir uma arca, uma embarcação gigantesca no meio de uma terra seca. Preparar-se para um dilúvio em uma época em que, segundo algumas tradições, a chuva como a conhecemos ainda nem existia. Noé teria que construir por fé, sem ver a chuva, sem provas, sem garantias visíveis. Apenas a palavra de Deus. Comente abaixo se você teria a fé de Noé para construir algo que ninguém ao redor acreditava ser necessário. Essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder. E enquanto Noé começava a construir, o mundo ao redor continuava a se destruir. Os nefilins não pararam. Os ensinamentos dos vigilantes não foram esquecidos. A corrupção não diminuiu. Pelo contrário, cada dia que passava, o abismo entre o propósito original de Deus e a realidade da terra ficava mais profundo. E Noé, sozinho com sua família, martelava madeira e selava juntas, dia após dia, mês após mês, ano após ano. O mundo ria. Os vizinhos zombavam. Os nefilins provavelmente nem notavam aquele homem e sua construção estranha. Mas Noé não parou, porque quando Deus fala, a obediência não depende de circunstâncias, depende de confiança. E Noé confiava. A arca estava quase pronta, e o céu estava prestes a abrir as suas comportas. Capítulo 7. O decreto do dilúvio. Deus falou, e quando Deus fala com intenção de agir, o universo inteiro presta atenção. A decisão tinha sido tomada. A terra seria limpa.
Não com uma guerra, não com uma praga, mas com água. Uma quantidade de água que cobriria cada montanha, cada vale, ou cada cidade construída pela humanidade corrompida. O dilúvio seria total, completo e irreversível. Gênesis 6, versículo 17, registra as palavras do Altíssimo com uma clareza que não deixa espaço para interpretações alternativas. Ele disse que traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir toda a carne que tem espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra pereceria. Essas não são palavras de ameaça vazia. São palavras de decreto. São a sentença final pronunciada sobre um mundo que se corrompeu, além de qualquer possibilidade de reparação simples. Mas note algo importante. Deus não tomou essa decisão com prazer. Os textos não descrevem um Criador vingativo que se alegra com a destruição. Descrevem um pai que esgotou todas as outras opções. A maldade era total. A corrupção era completa. Os nefilins devastavam a terra. Os ensinamentos dos vigilantes tinham envenenado a cultura humana. E o DNA da humanidade estava sendo contaminado por uma mistura que nunca deveria ter acontecido. A única forma de preservar algo do propósito original era recomeçar. Se inscreva agora e acompanhe cada revelação dessas histórias sagradas. Cada detalhe que exploramos abre portas para uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. E no centro desse recomeço estava Noé. A arca que ele vinha construindo há anos finalmente ganhava sentido para os que observavam. Mas era tarde demais para mudar de ideia. A porta estava prestes a se fechar. E quando Deus fecha uma porta, nenhuma força no universo pode abri-la. Os detalhes da construção da arca são fascinantes. Gênesis 6 nos dá as dimensões: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para referência, isso equivale a aproximadamente 140 metros de comprimento. Uma embarcação enorme para os padrões de qualquer época. E Noé a construiu com a tecnologia limitada do seu tempo, guiado apenas pelas instruções de Deus. A arca tinha 3 andares. Tinha compartimentos para animais de diferentes espécies. Tinha armazenamento para alimentos. Tinha um sistema de ventilação descrito como uma janela no topo. E tinha uma única porta, uma única entrada e saída. E essa porta seria fechada pelo próprio Deus quando chegasse o momento. Os estudiosos debatem se Noé trabalhou sozinho ou se teve ajuda da sua família. O texto sugere que seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, participaram da construção. Suas esposas também devem ter contribuído. Mas mesmo com essa ajuda familiar, a tarefa era monumental. Décadas de trabalho. Décadas de fé prática expressa em marteladas, cortes de madeira e aplicação de piche. E durante todo esse tempo, o que o mundo fazia? O Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos dá uma pista. Jesus, séculos depois, descreveu aquele período, dizendo que nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não perceberam. Essa é a parte mais assustadora. O juízo estava chegando e o mundo vivia como se nada estivesse acontecendo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. A história de Noé é mais relevante agora do que nunca. Quando a arca ficou pronta, Deus deu a Noé a instrução final: entrar na arca com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas. Apenas 8 pessoas em toda a face da terra foram consideradas dignas de sobreviver. E junto com elas, casais de cada espécie de animal, ave e réptil.
A arca seria uma cápsula de preservação da vida em meio à maior destruição que o mundo já testemunharia. Os animais vieram. Os textos dizem que vieram por vontade própria, guiados por um instinto que só pode ser explicado como direção divina. Não houve necessidade de caçar, capturar ou arrastar. Eles simplesmente vieram. De todas as direções, em pares ordenados, entraram na arca como se soubessem exatamente para onde estavam indo. E talvez soubessem, porque a criação obedece ao seu Criador, mesmo quando as criaturas mais inteligentes se recusam a fazê-lo. Noé entrou na arca. Sua família o seguiu. Os animais estavam acomodados. E então aconteceu algo que merece destaque. Gênesis 7, versículo 16, diz que o Senhor fechou a porta atrás de Noé. Não foi Noé quem fechou, foi Deus. O Criador pessoalmente selou a arca. E nesse ato, selou também o destino de todos os que ficaram do lado de fora. Do lado de dentro, havia salvação. Do lado de fora, havia juízo. E entre os dois, apenas uma porta fechada pela mão de Deus. 7 dias se passaram depois que a porta foi fechada. 7 dias de espera silenciosa dentro da arca. 7 dias em que o mundo lá fora ainda funcionava normalmente. 7 dias em que Noé pode ter se perguntado, no silêncio do seu coração, se realmente ouvira a voz de Deus corretamente. Mas no 7º dia, a espera terminou. As fontes do grande abismo se romperam. As comportas do céu se abriram. E a água começou a cair. Não como chuva comum, como julgamento líquido derramado sobre uma terra condenada. E o mundo que conheciam começou a desaparecer. Capítulo 8. As águas do juízo e o destino dos vigilantes. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, sem pausa, sem interrupção, sem misericórdia para os que ficaram do lado de fora. Gênesis 7, versículo 11, descreve 2 fontes simultâneas de água. As fontes do grande abismo, que se romperam debaixo da terra, e as comportas do céu, que se abriram acima. A água veio de baixo e de cima ao mesmo tempo. A terra foi engolida por uma força que nenhum ser vivo poderia resistir. Os nefilins, com toda a sua força descomunal, tentaram sobreviver. Os textos antigos descrevem cenas de gigantes lutando contra as águas, tentando escalar montanhas que rapidamente desapareciam sob a superfície. Mas a força deles era inútil contra o juízo de Deus. Um por um, os gigantes caíram. E a terra que eles tinham aterrorizado os engoliu. Os seres humanos que ficaram de fora da arca enfrentaram o mesmo destino. As cidades foram submersas. Os campos desapareceram. Gênesis 7, versículo 20, especifica que a água subiu 15 côvados acima das montanhas mais altas. Não havia para onde correr. O dilúvio não era uma inundação local. Era um evento global que redefinia a geografia da Terra. Curta este vídeo se o poder dessa narrativa te impactou. As Escrituras contêm verdades que continuam relevantes milhares de anos depois. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o mundo morrer lá fora. Noé não era insensível. Ele sabia que pessoas que conhecera estavam perecendo. A salvação de Noé não veio sem dor. A obediência dele não eliminou a tristeza. Ele foi salvo, mas o custo de ver o mundo destruído marcou cada dia restante da sua vida. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. A terra descansou debaixo da água como se estivesse sendo lavada, purificada. Tudo o que os vigilantes tinham corrompido, tudo o que os nefilins tinham destruído, estava sendo coberto pelas águas do juízo divino. E enquanto a terra era purificada, os vigilantes enfrentavam o seu julgamento particular. O livro de Enoque descreve esse momento com detalhes poderosos. Rafael recebeu a ordem de prender Azazel.
O texto diz que deveria amarrar suas mãos e pés, lançá-lo numa abertura no deserto e cobri-lo com pedras e escuridão. Ali permaneceria até o dia do grande julgamento. A punição de Azazel não era temporária, era uma prisão eterna. Anne se inscreva para continuar descobrindo as revelações mais profundas dos textos antigos. Cada capítulo desta série transforma a compreensão da Escritura. Miguel recebeu a ordem de lidar com Samiasa e os outros. Seriam presos e confinados nos vales da terra por 70 gerações, até o julgamento final. Os seres que uma vez habitaram as alturas celestiais seriam trancados nas profundezas. A ironia não passa despercebida. Eles que desceram por vontade própria, agora seriam forçados a permanecer embaixo, acorrentados na escuridão. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, confirma que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no Tártaro, reservando-os para o juízo. Judas, versículo 6, acrescenta que os anjos que abandonaram a sua própria habitação, Deus os reservou na escuridão, em cadeias eternas, para o juízo do grande dia. As águas eventualmente baixaram. Noé enviou um corvo, depois uma pomba. Na segunda vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira. Na terceira, não voltou mais. A terra estava seca. Noé saiu da arca e construiu um altar ao Senhor. Antes de erguer uma casa, antes de plantar, ele adorou. Gênesis 8, versículo 21, diz que o Senhor sentiu o aroma suave e prometeu não amaldiçoar a terra novamente por causa do homem. Um arco-íris no céu selou esse pacto eterno. Comente abaixo como essa história transformou a sua forma de ver o juízo divino e as consequências das escolhas espirituais. Mas a história não termina com o dilúvio. Os textos de Enoque sugerem que os espíritos dos Nefilins, por não serem totalmente humanos nem celestiais, permaneceram na Terra como entidades errantes. Alguns estudiosos identificam esses espíritos como a origem do que as Escrituras chamam de espíritos imundos. Se essa interpretação está correta, as consequências da queda dos vigilantes ecoam em toda a história espiritual que se segue. Seres criados para observar e proteger, escolheram desobedecer e destruir. Seres de poder imenso foram reduzidos a prisioneiros na escuridão. E o mundo que corromperam foi lavado e recomeçado a partir de um único homem fiel. A lição atravessa milênios. As escolhas importam. A desobediência tem preço. A tentação, quando não cortada pela raiz, cresce até consumir tudo. Mas no meio da destruição, Deus sempre preserva um caminho de esperança. Noé foi esse caminho, e depois dele, outros vieram. A história dos vigilantes termina em cadeias, mas a história da humanidade continua. E o Deus que julgou o mundo antigo é o mesmo que oferece redenção hoje. O juízo é real, mas a misericórdia também é. E entre os dois, cada um faz a sua escolha. Essa escolha, seja em que era for, define o nosso destino eterno. E o eco dessa verdade ressoa desde os dias de Noé até os nossos dias.